Atenção, esse vídeo pode ser uma grande polêmica, pode te causar raiva, constrangimento ou até mesmo decepção. Então, se você for uma pessoa um pouco mais sensível, eu recomendo que não assista esse vídeo. Eu recebi essa mensagem aqui recentemente, depois de acumular enormes prejuízos com opções, eu desisti. Eu falei, fala Marcelo, quais estratégias você tem feito e com quais ativos? Travas de alta, travas de baixa, entre outros envolvendo Petrobras e Suzano. O ponto é que existe um tipo de estratégia e operação que se você fizer no mercado, na bolsa de valores, independente de qual mercado está atuando, tá? Mercado de opções, índice, dólar, ações, se você fizer esse tipo de operação, provavelmente você vai perder dinheiro. E é sobre esse tipo de operação que eu vou falar aqui, trazendo algumas evidências científicas. Antes de mais nada, já deixa seu joinha aí no vídeo. Se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações sempre que novos vídeos forem pro ar. Então, vamos lá. A gente tem aí diversos estudos mostrando o seguinte, que o mercado funciona, o comportamento do preço funciona numa distribuição normal padrão. Ou seja, Léo, o que é uma distribuição normal padrão? Como é que funciona esse tipo de operação? Vamos lá. Vamos dizer que a gente tem aqui um determinado ativo e que teve uma valorização aqui, um retorno médio de 24% no ano. Então foram 12 meses aqui. O que a gente tem? A gente tem uma média de retorno de 2% ao mês. Beleza. Só que a gente sabe que o mercado não vai em linha reta. Ele vai fazendo isso daqui, ó. Então, o que são esses desvios aqui? Essa média de desvio com relação à média de retorno é o que é chamado de desvio padrão, ou também conhecido como volatilidade. Então vamos supor que esse ativo aqui tem um desvio padrão de 3%. Ou seja, ele tem uma média de retorno de 2%, mas oscila 3% para cima e 3% para baixo. Então o que isso daqui sugere? Vamos pegar esse ativo aqui que teve 2% em média de retorno. Ele fala que um desvio padrão aqui é 5% e um desvio padrão para baixo daria aqui menos 1%, isso? Menos 1%. Isso daí. Então, na distribuição normal padrão, ele fala o seguinte, que tem 68% de chances do preço ficar aqui. E a gente tem diversos estudos, como do próprio Black-Scholes, que ele mostra o seguinte, né? Ele mostra ali no estudo dele que o comportamento dos preços funcionam na hipótese de uma distribuição normal padrão. Para quem não conhece, Black-Scholes foi quem desenvolveu o modelo de precificação das opções, que é tão utilizado aí no mercado pelos institucionais, enfim, que é o modelo Black-Scholes. Mas daqui, vamos pular aqui para um estudo mais recente. A gente tem aqui um estudo aí de 2022, pegando basicamente 43 países e um estudo feito ao longo de 50 anos e mesmo considerando inflação e diversos outros fatores, também mostrou que o comportamento do preço funcionava em cima de uma distribuição normal padrão. E qual que é o grande ponto aqui? Que no curto prazo, ou seja, operações especulativas de curto prazo, o que acontece? Esse retorno aqui é muito próximo de zero. Então esse retorno aqui vai ser muito próximo de zero. Ou seja, a probabilidade do preço subir, a probabilidade do preço cair, praticamente a mesma. Então vai ter alguma diferençazinha ali que é pouca coisa. E qual que é o grande ponto? O grande ponto é que o retorno-risco é calculado da seguinte forma. Retorno vezes probabilidade de ganho dividido pelo risco vezes probabilidade de perda. Então vamos pegar aqui, uma operação X. O pessoal fala, a estratégia aqui, a trava que eu estou montando tem 3:1 de retorno-risco. Isso aqui é o retorno-risco nominal. Se você ganhar, você ganha 900, se você perder, você perde 300. Isso daqui é o retorno-risco nominal. Mas como estamos falando aqui de curto prazo, a probabilidade é praticamente a mesma do preço subir ou cair. Então vai girar muito próximo de 1:1 de retorno-risco. Ou seja, às vezes você pega um momento bom, você acerta ali um monte de operação, daqui a pouco você devolve tudo. Porque no longo prazo o retorno-risco é muito próximo de 1. E ainda que você tenha, Léo, mas eu não estou trabalhando no curtíssimo prazo ali, operações de day trade, por exemplo, ainda que seja no curto prazo, um espaço de 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até mesmo 1 ano, esse retorno-risco aqui, a probabilidade de ganho, ela não vai ser suficiente para trazer o retorno-risco real de um ponto que seja muito positivo.
Então vai ficar muito próximo ali de 1 para 1 de retorno risco, o que vai fazer você se alavancar ou até mesmo colocar pouco capital. Se você obviamente coloca pouco capital naquilo que tem muito risco, mesmo que você ganhe vai ser mixaria, vai ser pouca coisa, tá? Então essas operações especulativas de curto prazo são bem complicadas, tá? Aí você vai falar, beleza, Léo, mas eu tenho gerenciamento de risco, eu tenho emocional aqui, que é o que o pessoal fala, né? Porque você não teve gerenciamento de risco, emocional não importa. Se tivesse um retorno risco real positivo e alto, o que acontece? Pouco importasse seus erros, esses seus pequenos erros que você viesse a cometer. Então, onde é que está o maior retorno risco do mercado? Quando não associamos o risco ao preço e sim ao valor. Ou seja, no médio e no longo prazo. Howard Marks ele fala que risco é a probabilidade de se ter uma perda permanente. Qual que é o risco de longo prazo, por exemplo, de um título público? O governo dá um calote. Então a probabilidade de perda permanente ali é muito baixa. E aquelas oscilações de curto prazo é chamado de perda temporária, perda gerencial. E para quem não sabe, título de renda fixa também cai. A gente já viu queda aí de coisa de 2 dias de 36% num título de renda fixa. E obviamente tem gente que consegue perder dinheiro em título de renda fixa. E quando você fala de uma ação, o risco de longo prazo de uma ação eventualmente aquela empresa falir. Eu peguei um exemplo bem clássico ali da Microsoft, que você pega ali um período de 30 anos, a companhia valorizou 336 mil%, mas em diversos momentos aí no tempo ela caiu 40%, 60%. Só que quando a gente fala de longo prazo, esse risco diminui e o retorno aumenta. E aí que a gente consegue um retorno risco real positivo, verdadeiro. E onde é que entram as opções? Então, como é que eu vou utilizar o mercado de opções? As opções têm a função de ser uma ferramenta de otimização do seu médio e longo prazo. Então, por exemplo, tem as ações da Ford ali que eu peguei em 2022. O que aconteceu? Eu comprei as ações da Ford a $16, a ação tá 12. Só que eu usei as opções para que aquele ativo fosse me gerando renda. Gerando taxa, renda, e aí o meu custo médio de aquisição caiu para $8. Então o ativo bateu $8 só na crise de 2008 e no Corona Crash. Nunca atingiu aquele valor depois que eu comprei as ações. Então o que acontece? Com as opções eu consigo trabalhar em cima desse processo de geração de renda que faz o meu custo de aquisição cair. Então meu risco diminui, meu retorno aumenta cada vez mais. E isso tem um efeito absurdo no médio e no longo prazo. Então eu sei que essa explicação aí, esse conceito pode frustrar muita gente, porque tem muita gente tentando, ter como sua base ali no mercado financeiro operações especulativas de curto prazo, e a probabilidade é que você se machuque, que você perca dinheiro, tá, trabalhando dessa forma. Bom, obviamente que muita coisa não adianta a gente falar, é aquele negócio, não adianta falar para a criança não colocar o dedo na tomada, que ela vai ter que colocar o dedo na tomada para aprender que de fato aquilo não é para ela. Aí pode ser que você seja fora da curva, você consiga desenvolver aí uma metodologia que não tenha aí a dimensão do preço e trabalhe com outras dimensões, como por exemplo a volatilidade, que consiga te trazer um resultado de curto prazo que seja interessante. Pois bem, coloca aqui nos comentários o que você acha disso daí. Se você já teve retornos nessas operações aí, se você tem um retorno legal de longo prazo nessas operações de curtíssimo prazo ou não, quero saber aí o comentário de vocês, quero saber o que vocês acham aí em cima dessa condição. Mas deixe seu joinha, se gostou desse vídeo, compartilhe com aquele que você acha que precisa saber disso daí, tá? E se inscreve no canal também, que é importante demais. Mas é isso, ficamos por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.